Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tributação de dividendos e algumas das novidades aí que surgiram nessas últimas semanas, como por exemplo a divulgação do projeto de lei que eu vou comentar aqui no vídeo. Então fica até o final e se inscreve e deixa o like para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Bom, se você é novo no canal, eu trago informações aí de investimentos, negócios e finanças e também tributos. Então, eu trouxe agora um vídeo sobre a reforma tributária. Queria comentar um pouquinho da notícia que saiu aqui, que o Guedes reclamou aí da pressão contra a taxação dos dividendos. Já está ocorrendo aí uma pressão, principalmente de gestores de fundos de investimentos, tanto de ações quanto imobiliários e do empresariado no todo, porque a taxação de dividendos vai incidir tanto nas ações das empresas quanto em fundos imobiliários. E além disso, se sabe que vai ter um aumento da carga tributária para as empresas. Então, além da taxação de dividendos, que acaba desestimulando o investimento em bolsa de valores, ainda tem um aumento da carga tributária para o empresário que tem uma empresa ali normalmente funcionando, que não esteja na bolsa de valores necessariamente. E não sei se você tem esse conhecimento, mas todas as empresas distribuem dividendos, não só as empresas de capital aberto. Empresas de capital fechado, que também podem ser SA, mas limitadas, empresas de pequeno porte, microempresas, também distribuem dividendos e que são isentos hoje. E que, a partir dessa reforma, se ela for aprovada, vai ter taxação. Segundo o Guedes aqui, ele comenta que existe a tecnologia para fazer tudo direito, ou seja, cobrar impostos, mas que ele acha muito difícil no mundo real, né? Tem lobby, tem pressão, tem de tudo. Então aqui ele está jogando a bola, falando que tem muita pressão em cima dele em relação a esse assunto. E ele fala que a renda dos mais ricos deveria cair então na tabela progressiva do imposto de renda. É muito difícil você explicar o imposto sobre dividendos estar em 20% e 40% no mundo inteiro. Só para ter uma noção, nos Estados Unidos a taxação de dividendo é de 30% e no Brasil é zero. Então a ideia é se igualar aí os países principais do mundo, né, que estão aí ligados à OCDE. Mas o que ele não conta é que esses países não têm impostos como ICMS, que é a principal carga tributária aí de produção e consumo. Então não dá para você igualar imposto de renda ainda sem ainda tirar o ICMS, por exemplo, ou o ISS e fazer uma reforma tributária nos impostos estaduais e municipais, que são aí a maior carga tributária do Brasil hoje. Todo mundo paga esse imposto, não é só empresário. Você que consome, compra comida no mercado ou compra um tênis, você paga normalmente o dobro aí só de impostos, e o ICMS é um grande embate aí e o que tem feito aí mais carga tributária para nós brasileiros. Então aqui já vem uma crítica da minha parte que a gente tem que se igualar ao mundo inteiro então de todas as formas, não só na tributação de dividendos, mas também na carga tributária de consumação, né, de produtos e consumo, que normalmente os países de primeiro mundo, desenvolvidos, tributam muito a renda e pouco consumo. Aqui nós tributamos muito os dois. E a forma de distribuição de dividendos a zero foi uma maneira aí de remediar toda a carga tributária que vem sendo cobrada durante a cadeia produtiva. Então, por isso que o Brasil tem uma alíquota zero de dividendo, porque já tem muita carga tributária antes. A gente tem casos aí de base de cálculo de impostos em cima de outra, por exemplo, ICMS, PIS/COFINS, que são cobrados uma dentro do outro. Então, é importante primeiro fazer uma reforma, na minha opinião, desses impostos estaduais. E por que não ocorreu até agora? Porque são impostos muito difíceis de serem mexidos, são receitas estaduais que estão sendo levadas em consideração. Tem a guerra fiscal, tem estados que preferem ter uma carga menor para atrair empresas a instalarem centros de distribuição ou fábricas. Então tudo isso é muito difícil e por isso que, na minha opinião, o governo está indo pelo lado de impostos federais, que são eles PIS/COFINS, Imposto de Renda e CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O PIS/COFINS, o governo está com uma proposta de unificar e virar uma contribuição de bens e serviços, que na minha opinião é um PIS/COFINS cobrado de uma vez só. E aí tem a reforma então
do imposto de renda, que trouxe aí mais impactos aí, principalmente na Bolsa de Valores, que antecipa essas tendências. Tem outra notícia aqui interessante, que houve uma reunião com empresários aí com o Paulo Guedes, e eles falaram, então, deram a sua opinião sobre essa reforma e foi muito negativa. Então, a ideia já foi passada para o ministro e para o relator, que é o Celso Sabino, que eu recomendo que você que é contra essa reforma, siga ele e acompanhe para verificar se o trabalho dele está sendo feito aí, a sua opinião que você tem, ou se você apoia ele também. Então eu incentivo que você siga o relator, que é o Celso Sabino, que é o relator então da reforma tributária, o projeto de lei, então, número 2337 de 2021. Se vocês abrem o projeto de lei da reforma tributária 2337 de 2021, que eu vou deixar um link aqui na descrição, porque é importante que você leia atentamente. Apesar de ser um pouco extenso, eu vou trazer um resuminho aqui do que eu vi desse projeto de lei. Até no próprio projeto de lei tem uma carta aqui que eles endereçam ao presidente da República, né, Jair Bolsonaro, explicando um pouquinho da reforma tributária que foi proposta. Bom, eu quero passar só os pontos que eu acho mais importantes, principalmente os pontos de mais dúvidas que eu vi aí nas redes sociais, e uma delas é a questão da isenção até R$20 mil mensais, tá? Eu trouxe aqui até o texto para que fique claro aqui, ó. No resumo da reforma tributária, eles falam assim: os lucros distribuídos por microempresas e empresas de pequeno porte, que estão tratados aí na LC, né, Lei Complementar 123 de 2006, que são distribuídos a pessoas físicas domiciliadas no Brasil, serão isentos até o limite de R$20 mil. Ou seja, se você recebe dividendos de ações e fundos imobiliários até R$20 mil, não faz nenhuma diferença. Você vai pagar tributação de 20% para ações e 15% para fundos imobiliários. A questão dos R$20 mil é a empresa distribuir até R$20 mil em dividendos, e que ela precisa ser microempresa e empresa de pequeno porte. Então, se o Banco do Brasil, por exemplo, distribuir R$19 mil de dividendos, você vai ter que pagar a tributação, mesmo que você receba 1 centavo por ação, porque quem está distribuindo é a empresa. Aqui estamos falando da empresa distribuir até R$20 mil mensais, tá? Não é você receber R$20 mil. Então, eu vi muita gente falando assim, não, vou comprar muito fundo imobiliário porque eu não recebo R$20 mil por mês, e então eu vou ser isento dessa taxação, e não é verdade. É R$20 mil que saem da empresa ou saem do fundo imobiliário, né, no caso. Na verdade, só a microempresa então, e empresas de pequeno porte então, terão essa isenção até R$20 mil. Hoje as empresas, microempresas e EPPs, né, que a gente chama, elas são isentas sempre. Aliás, todas as empresas. Então, esse limite aqui já eu acho negativo, porque você incentiva o empresário a ser pequeno. Ou seja, ele nunca vai querer virar uma limitada ou uma SA, porque você acaba desestimulando. Isso já naturalmente já é desestimulante, porque quando você sai do Simples Nacional, você paga um monte de impostos, você tem que fazer a apuração do ICMS, a apuração do PiscoFins, tudo separado, e antes no Simples Nacional você paga um pacotão, que é a DAS, que a gente chama, né? O documento de arrecadação do Simples. Agora, com esse limite de 20 mil, já vai estimular muito mais ainda a criação de mais microempresas para a mesma pessoa. Hoje em dia, não sei a informação que você tem, que está assistindo, mas muita gente, muito empresário tem várias microempresas do Simples Nacional para não pagar mais impostos. Tá? Ele divide o faturamento da empresa em 10 Simples Nacionais para não pagar impostos como uma limitada. Então, é muito importante deixar claro isso, é R$20 mil que a empresa distribui. Se a empresa distribui R$21 mil, você tem 20 mil isentos e R$1.000 serão tributados. Eu acho isso péssimo, porque muita gente que carrega o país é microempresário e tem empresas de pequeno porte, e a maioria dos sócios ou administradores recebem aí o seu salário, né, em forma de dividendos. Então isso acaba desestimulando o crescimento, na minha opinião, do cara passar ali da faixa para a limitada, né, que seria a próxima regime de tributação, né, de uma empresa.
Outro ponto que é muito importante comentar, que não se fala muito nas mídias sociais, nem na mídia tradicional, é a questão aí do regime de apuração das sociedades em conta de participação, tá? O que é isso? O que é uma sociedade em conta de participação? É normalmente a união de duas empresas que fazem um projeto específico, tá? Tem o sócio ostensivo e o sócio oculto. Normalmente o ostensivo é aquele que está na frente do projeto, que faz a administração daquele projeto, e o sócio oculto, ele simplesmente é um investidor, fica aportando capital. E hoje como que funciona? Ele fala até aqui, a atual regulação tributária das SCPs tem permitido a redução ou a eliminação do pagamento de tributos mediante a escolha de alocação de despesas e receitas, direcionando-os de acordo com cada regime de tributação de cada um dos sócios. Ou seja, eu posso ter um sócio ostensivo que seja lucro presumido e posso ter um sócio oculto que seja lucro real. Então, dependendo da situação de receita ou despesa, se ela tem mais receita ou despesa, eu posso então direcionar contabilmente esses valores para pagar menos imposto. E isso vai acabar, então vai ser todo mundo no mesmo regime de tributação. Então, se eu tenho um sócio ostensivo que seja do lucro real, eu preciso ter um sócio oculto do lucro real. Então é mais uma vez, na minha opinião aqui, o governo acabando ali com o planejamento tributário dessas empresas. Pelo que eu vejo aqui do projeto de lei, é realmente o governo querendo taxar situações que ele não conseguia taxar antigamente. Eu não vejo uma redução de carga tributária como tem sido falado pelo ministro Paulo Guedes. Então aqui, só para finalizar o vídeo, se você tem dúvidas do que é a reforma tributária, eu tenho um vídeo que vai aparecer aqui um sinal no vídeo, que eu mostro toda a apresentação que foi disponibilizada no começo aí da reforma tributária, quando foi apresentada ao Congresso Nacional. Eu explico cada ponto. Aqui eu só estou comentando coisas que saíram no projeto de lei que eu acho interessante, tá? Aqui ele até comenta no ponto 19.5, em relação aos fundos imobiliários são estabelecidas regras mais claras, trazendo segurança jurídica, todo aquele papo, né, que eles acham que vai passar, né, com o objetivo de reduzir as distorções existentes entre as modalidades de fundos de investimento, porque tem fundo de investimento em ações que paga imposto de renda e os fundos de investimento imobiliários estão isentos, né, em relação à distribuição de dividendos. E em relação também à distorção de aluguel físico, ou seja, se você aluga um imóvel hoje, você precisa pagar imposto de renda quando recebe o valor do aluguel. Então, eles querem acabar com essa distorção, mas poderia acabar isentando o aluguel físico, né? Não tributando quem é isento. Então, é aquela igualdade de tributar, né? Não igualdade de isentar. O que eu acho muito desestimulante aí para o setor de fundos imobiliários e setor de construção civil, consequentemente. E então a alíquota seria de 15% para fundos imobiliários e 20% para as ações. Se a gente puxar o gráfico do Ibovespa, a gente consegue ver que já teve um impacto aqui, principalmente no dia 24 e 25 de junho, onde foi apresentada a reforma tributária. Houve uma queda muito boa aí da bolsa, né? E comparando com pares ali internacionais, a bolsa brasileira está com preço sobre lucro muito abaixo, porque já está sendo precificado então essa tributação de dividendos e também do fim dos juros sobre capital próprio, que dão dedução ali na hora de pagar imposto de renda. Dedução é redução, tá? Redução do imposto de renda. Em relação ao IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, então a gente viu uma queda monstruosa, porque os fundos imobiliários só distribuem dividendos, eles não geram caixa, então todo o lucro que é percebido pelos fundos imobiliários são distribuídos, né? 95% dos lucros nas operações precisam ser distribuídas até 6 meses, né? Então, se você vai taxar, o fundo imobiliário tem que cair 15%. E foi basicamente o que aconteceu ali desde o começo do mês de junho. Se eu puxar aqui, eu não consegui medir agora, mas provavelmente deve ter caído 15% de valor de mercado dos fundos imobiliários. Se você chegou aqui até o final do vídeo, por favor, se inscreva,
deixa o like para que esse conteúdo então chegue para mais pessoas. É importante a gente falar muito sobre esse assunto e seguir então o relator, que é o Celso Sabino, para a gente acompanhar como que vai andar essa reforma tributária. Se você que investe em fundos imobiliários ou em ações, é importante que você então entenda muito bem o assunto e aí você vai decidir se é a favor ou contra. Eu sou contra essa reforma tributária, na minha opinião vai aumentar a carga tributária e vai ser pior. E na minha opinião deveriam focar mais nos impostos estaduais, ICMS principalmente, né? E os municipais também. Mas por conta de toda essa complicação que existe em cima desses impostos indiretos, que a gente chama, né? Fica mais complicado realmente aprovar. Agora, partindo do governo federal, é mais simples você fazer uma reforma de tributos federais, que no caso são PIS/COFINS e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? E bom, mais uma vez muito obrigado e até o próximo vídeo.